Olá, amiguinhos! Hoje eu trouxe uma historinha muito legal sobre a bandeira do Brasil. O Brasil surgiu a partir de uma noite azulada de estrelas cintilantes em uma noite da independência do Brasil por um grito muito forte que Dom Pedro I exclamou. E hoje eu vou contar essa historinha para todos vocês, que é de minha autoria. Vocês sabiam que as nossas terras, antes mesmo dos portugueses chegarem aqui, quem já habitavam eram os índios? Isso mesmo! Daí então, o imperador Pedro Álvares Cabral, que morava lá em Portugal, desembarcou em uma terra muito rica, cheia de árvores, minerais, ouro, água doce e também o pau-brasil. Eles extraíam uma resina desta árvore tão rica e bela. Vocês sabiam que antes dos portugueses chegassem aqui no Brasil, aqui se chamava Pindorama, cujo nome foi dado pelos índios que já habitavam aqui em nossas terras. Mas logo depois de uma cartinha que Pero Vaz de Caminha mandou para Portugal, ele ficou muito encantado com este país tão gigante e belo. Então, a partir daí, o nosso país começou a ser chamado de Terra de Vera Cruz. Mas não demorou por muito tempo. Anos depois, colocaram o nome de Terra de Santa Cruz. O nosso país teve muitos nomes antes de ser chamado Brasil. Alguns anos depois, Pedro Álvares mandou o seu filho, o pequeno Dom Pedro I, para guardar o seu patrimônio. Porém, Dom Pedro era muito bonzinho e não quis que o nosso país dependesse mais de Portugal. E eu não te conto o que foi que aconteceu. Dom Pedro pegou o seu cavalo e saiu em disparada rumo às margens do rio Ipiranga, onde lá ele contestou de que o nosso país merecia sim ser independente de Portugal. E aí ele contestou que o nosso país fosse independente. Daí então ele gritou bem forte: independência ou morte! Todos que o viram sentiram a sua bravura, força e garra por um país livre. E assim o nosso país tornou-se independente e começou a ser chamado de Brasil. Essa é a nossa pátria. E se você ficou até agora é porque você amou essa historinha e com certeza irá se inscrever em meu canal, deixar o seu like e compartilhar esta boa ideia com seus amigos. E até a próxima, galerinha! Ah, e não se esqueça de assistir a minha playlist. Zombie Apocalypse.